A mentoria Harmony para mim foi assim um divisor de águas. Por mais que eu já costume palestrar, mas são detalhes que fazem total diferença. Aprendi coisas assim que eu vou levar para a vida. Com certeza vai me abrir muito mais portas. E, claro, nosso último encontro da mentoria, o encerramento, foi assim sensacional. A mentoria Harmony me deu um entendimento totalmente diferenciado do que é ser um comunicador. Com cada técnica apresentada, com cada dicas que foram dadas nas aulas, eu quero dizer, Nádia, que você está de parabéns com o seu trabalho, com esse trabalho grandioso, que tem alcançado mulheres a se desenvolverem. A mentoria Harmony para mim foi assim um divisor de águas. Por mais que eu já costume palestrar, mas são detalhes que fazem total diferença. Então, para mim foi assim, muito enriquecedor. Aprendi coisas assim que eu vou levar para a vida. Com certeza vai me abrir muito mais portas. Nosso último encontro foi surpreendente. A mentoria Harmony me ajudou a construir ideias, ter técnicas de como se comunicar de uma forma clara, confiante, cheia de autoridade, me posicionar de forma adequada. E com certeza foram ensinamentos que jamais será esquecido. O segundo evento do ano do Grupo Harmony foi entregue. E agora eu te espero para a turma de setembro. Nádia, de verdade, até hoje foi a melhor palestra que eu já consegui conduzir. E eu tenho certeza que se não fosse com a sua orientação, sua mentoria, sua paciência de realmente me ensinar a me comunicar com clareza e com tanta maestria, porque é isso que você faz, eu não teria conseguido tanto sucesso nessa palestra. E eu estou até agora impactada com a atenção da galera, já depois de 2 dias de evento, todo mundo cansado, fim do dia, todo mundo muito atento, usando todas as técnicas que você ensinou, tanto de comunicação verbal como não verbal, todo mundo atento, todo mundo interagindo, e sem palavras para descrever. Então, muito obrigada, gratidão, que Deus continue abençoando esse projeto, sua vida, para que muitas outras pessoas, assim como eu, consigam impactar outras vidas através da comunicação. E não para por aí, viu? Já saí com a próxima palestra já confirmada, com o mês e só falta a data ser marcada e o convite para um podcast. Então esse é o poder de uma comunicação assertiva, de verdade, que causa impacto, é o que faz gerar desejo nas pessoas de te ter cada vez mais por perto, comunicando aquilo que você consegue expressar de melhor. Então assim, só gratidão, tô explodindo de felicidade. Só para dar meu feedback, para dizer para vocês o quanto a minha vida mudou. Sou Glenda Conceição, sou profissional da área da beleza há 14 anos. Gente, tem algum tempo que decidi palestrar e procurei a Nádia para poder me ajudar. Foi aí quando eu adquiri mentoria Comunicação que Conecta, comunicação assertiva. Foi a partir daí que todo o meu posicionamento profissional mudou, até mesmo pessoal. Hoje eu já comecei a palestrar, já comecei a faturar. Hoje uma empresa me contratou para palestrar numa cidade do Maranhão, me pagando aí 4 mil. Foi a partir daí, gente, que a minha vida mudou, quando eu me posicionei de forma correta, de forma assertiva. Depois da mentoria da Nádia, gente, a minha vida mudou. Oi! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live que vai transformar a sua comunicação. E você pode me perguntar, Nádia, será que é possível uma live transformar a minha comunicação? Fica até o final, porque eu vou te provar que, de fato, o que eu vou ensinar para você são técnicas que vão te ajudar a ter uma comunicação muito mais assertiva e, o principal, uma comunicação que conecta. Mas antes eu quero te dizer que você está de parabéns. Você está de parabéns porque você está aqui nessa live. Mas antes eu quero que você clique aqui no botãozinho de compartilhar. E compartilhe essa live para amigos, familiares, para pessoas que você gosta, que você sente que precisa melhorar a sua comunicação e ainda não melhorou.
melhorou. Porque aqui é um local de transformação. E, de fato, você vai conseguir obter conhecimento para entender como melhorar a sua fala, como de fato você pode se conectar com as pessoas. Um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês é: deixe aqui embaixo também os seus comentários. A nossa equipe vai estar aí respondendo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai estar aqui interagindo. Aqui é um local onde a gente vai compartilhar conhecimento. Aqui é um local onde eu quero que vocês se sintam à vontade. Então eu quero o quê? Vou deixar um tempinho. Eu vou deixar um tempinho para que você clique em compartilhar. Clica bem em compartilhar e manda esse vídeo para os seus amigos. Antes da gente começar. Porque depois que a gente começar, gente, vocês vão ser impactados com tudo o que a gente vai conversar aqui. Vocês estão de parabéns por tirar um tempo para estar aqui, procurando conhecimento para melhorar a sua habilidade de comunicação. Porque hoje, quem não tem essa habilidade de comunicar, quem não consegue se comunicar, não consegue se posicionar no mercado. Não adianta você ter um bom serviço, não adianta você ter estudado tanto, ter investido em tantos cursos, se na hora de você falar, se na hora de você comunicar isso, você não consegue. E se você está aqui, pode ter certeza que eu vou retribuir oferecendo para você muito conhecimento. Eu tenho certeza que muitos estão aqui porque muitas vezes não conseguem se conectar em uma conversa, não conseguem ser percebido pelo chefe, não conseguem fazer uma apresentação de um TCC, não conseguem fazer uma palestra. E eu tenho aqui dentro de mim que todos nós temos algo a oferecer para as pessoas. Todos nós temos histórias de vida, que temos algo para compartilhar com as pessoas. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? Nós temos receio de comunicar isso e nós silenciamos a nossa voz. Agora você imagina quantas vidas seriam transformadas se você compartilhasse as suas experiências. Você entende o quanto saber comunicar, o quanto saber se conectar com as pessoas é importante? Pois, mais uma vez, eu vou pedir para você, clica aqui no link de compartilhar, compartilhe esse vídeo para o máximo de amigos, para pessoas que você quer bem, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui impactado. Eu me chamo Nádia Nascimento, turma. A minha missão é ajudar vocês a terem uma comunicação de confiança, uma comunicação que gere autoridade e o principal, fazer com que as pessoas reconheçam o seu valor. E não só isso, mas fazer também com que as pessoas paguem por isso. E você pode me dizer assim, Nádia, nem quero me aparecer tanto, eu não sei nem para que isso é necessário. E nós somos seres sociais, turma. Nós temos a necessidade de sermos reconhecidos ou por um pai, ou por um irmão, ou por um chefe. E a verdade é que as pessoas que têm a habilidade de se comunicar bem, elas conseguem se posicionar de uma maneira diferenciada no mercado. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar, porque eu te ajudo a falar com confiança e autoridade. E dentro desse processo, primeiro eu quero compartilhar com vocês que eu fui alguém assim como vocês. E você pode falar assim, Nádia, como é que pode? Você é uma pessoa que está aí, comunicativa, é mentora de comunicação. Como é que você pode se colocar nesse lugar de que você foi alguém igual a gente, que muitas vezes tem esse desafio de se comunicar? Gente, eu fui igual a vocês. Comunicação é treino. Comunicação não é dom. Algumas pessoas, elas pensam que é dom, mas comunicação, de fato, é treino. São habilidades que você vai aprendendo a desenrolar, desenvolver, para você, de fato, se conectar com as pessoas, para você ter uma ideia. Eu tinha receio de falar na sala de aula. Às vezes eu não entendia um assunto, eu não levantava a minha mão. Eu ficava com aquela dúvida. Será que você também é assim? Muitas vezes eu falava com as pessoas, falava de um jeito, a pessoa interpretava de uma outra maneira. Muitas vezes eu era indiferente com as pessoas, eu preferia me silenciar. E o silêncio, muitas vezes, ele é interpretado como indiferença. Muitas vezes eu era estúpida, eu utilizava palavras erradas e tudo isso acabava atrapalhando as minhas relações. E tudo isso acabava atrapalhando várias oportunidades que eu poderia ter. Sem contar que muitas vezes quando eu ia fazer uma apresentação, eu organizava todas as minhas ideias, turma. Mas na hora de apresentar, não saía absolutamente nada como eu pensei. Por isso que eu digo para você que eu fui alguém igual você. E se eu estou aqui hoje ensinando técnicas de como se comunicar melhor, eu quero te dizer que é totalmente possível você também. Não fique pensando de uma maneira negativa, não, Nádia, isso é conversa. Não é conversa.
Antes eu vou contar para vocês um pouquinho de quem eu sou, um pouquinho da minha história. Porque você deve ter chegado aqui e pensado, nossa, quem é essa moça? Eu entrei lá no site, fiz a minha inscrição, mas eu não conheço ela, não sei quem ela é. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu me chamo Nádia Nascimento. Eu nasci, turma, em Imperatriz do Maranhão. Isso. Lá, fiquei um bom tempo. Meu pai trabalhava em um banco e ele foi demitido desse banco. E por questão de estabilidade financeira, depois que ele foi demitido desse banco, a gente teve que vir para uma cidade chamada Timon do Maranhão. Vocês acreditam? Pois é. Então a gente veio para cá para tentar procurar ter uma estabilidade. E a nossa caminhada de vida nunca foi tão fácil, turma. Meu pai teve empresas, teve novamente, perdeu, e a gente vivia nessa instabilidade financeira, nessa instabilidade de ter e não ter. E tudo isso, turma, acabou atrapalhando muita coisa. Eu ficava muito insegura diante das circunstâncias. Na minha infância, eu tive um probleminha de saúde onde eu respirava tanto pela boca que ia pouco oxigênio para o meu cérebro. E a minha cognição, ela era muito baixa. Ou seja, eu precisava ler mais de 3, 4, 5 vezes algo para de fato entender. Será que talvez você é assim? Você está ali, às vezes para fazer uma leitura de um texto, você não consegue se conectar? Eu era desse jeito. Eu tinha que ler. E aí meu desempenho na escola começou a ser muito baixo mesmo. E meus pais, sempre muito cuidadosos, me colocaram numa fonoaudióloga, onde ali eu fiz um tratamento para poder respirar da maneira correta. Você entende que existem algumas técnicas pequenas que você vai desenvolvendo que te ajuda a melhorar a tua dicção, tua cognição, um toque. A respiração, ela é um segredo incrível para que, de fato, você consiga desenvolver uma fala bacana, uma dicção legal, além de oxigenar bem o cérebro na hora de você estar conversando, de você entender as coisas. E as técnicas que a fonoaudióloga foi me dando, foi me ajudando muito a desenvolver a maneira como eu interpretava as coisas, na minha dicção, em vários aspectos. Para você ter uma ideia, turma, eu era tão à toa na minha comunicação que eu sou cristã desde muito cedo. E na igreja, quando eu era convidada para participar de alguma programação lá na frente, eu tinha tanta vergonha que quando eu ia lá para frente e eu via que alguém estava olhando para mim de uma maneira diferente, de uma maneira estranha, eu jogava o microfone no chão e eu corria no meio da igreja. Será que isso é coisa de gente normal? Para você ter uma ideia. Então, quando eu falo para você que eu sou alguém parecido com você, que eu sou alguém que entendo a sua realidade, os seus desafios de ter uma comunicação que de fato não consegue muitas vezes se conectar, é porque eu entendo a tua realidade. Mas eu procurei, turma, estudar. Eu procurei entender, peraí, o que está acontecendo? Por que eu não consigo me conectar com as pessoas? Por que eu não consigo ser bem interpretada? Por que por mais que eu organize uma apresentação, eu não consigo ter uma tranquilidade, o medo, o nervosismo toma conta de mim, eu não consigo apresentar aquilo de forma para trazer um resultado, aquilo me incomodava muito. Então eu fui começar a estudar e procurar entender o que de fato me ajudaria a ter uma comunicação que de fato conecta. E eu entendi, turma, e é sobre esse estudo, e é sobre esse entendimento que eu cheguei, que eu quero entregar para vocês de graça. É isso mesmo que você escutou. Eu quero entregar para você de graça. Eu procurei entender o porquê da minha comunicação ser falha. Eu procurei entender como essa comunicação poderia ser melhorada e eu encontrei. E tudo isso é baseado em 3 pilares. E é sobre esses 3 pilares, turma, que a gente vai conversar hoje. E o primeiro pilar, ele está relacionado à mentalidade. Você pode dizer assim, Nádia, tu tá com conversa de coach, que conversa é essa? Como assim mentalidade? Turma, escuta uma coisa que eu vou te dizer. Comunicação não é só técnica. Se eu chegar aqui para você e dizer, olha, utiliza esse tom de voz, utiliza essas pausas, presta atenção, faz o teu storytelling dessa maneira. Mas se você não gerenciar a maneira como você enxerga as coisas, a maneira como você se enxerga, você não vai conseguir dominar o seu nervosismo, você não vai conseguir dominar o seu medo. A maneira como você enxerga as coisas ao seu redor, isso reflete muito na maneira como você se comunica. É como se eu te desse um carro. Tá aqui, o melhor carro. Mas se você não sabe dirigir, se você não sabe utilizar, se você não tem cognição para entender como é que funciona ali o básico de um carro para um carro sair do lugar,
Vai fazer sentido? É por isso que muitas vezes o fato de você estar apenas ouvindo algumas aulas, isso não vai te ajudar. Você precisa entender o porquê do teu nervosismo, você precisa entender o porquê que muitas vezes, por mais que você se organize, aquele medo, aquela insegurança, aquela negatividade de pensamento, ela atrapalha e se torna muitas vezes maior do que um aspecto positivo que você espera. Todos nós procuramos reconhecimento. Todos nós procuramos. Não vamos ser hipócritas. Nós procuramos reconhecimento dos nossos parceiros, dos nossos pais, irmãos, do nosso chefe. E saber comunicar isso, saber conversar, saber expressar as suas emoções, aquilo que você pensa, ele é um passo importantíssimo. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente se sente frustrado. Frustrado por quê? Porque existem pessoas, turma, que nem são tão boas quanto você, que estudou, que procurou dar o seu melhor, que pagou com cursos caros, passarem na sua frente. E sabe por que passam na sua frente, na sua grande maioria? Porque elas têm uma habilidade de comunicar. Elas têm uma habilidade muito simples de explicar, de clarificar, de mostrar, de dar exemplos. E tudo isso facilita. Já aconteceu com você de ter aquele professor que todo mundo fala, nossa, esse professor é muito bom, ele tem mestrado, ele tem doutorado, mas na hora que o cara vai explicar, você não consegue entrar em conexão com esse professor. E aí você tem um outro professor que tem técnicas muito mais didáticas, simples, e na sua simplicidade, na sua maneira tranquila de comunicar, aberta, clara, ele consegue muitas vezes fazer aquilo que quem tem muito conhecimento não consegue. Então você precisa entender, turma, que a maneira como você enxerga as coisas, a maneira como você vê a vida, isso vai refletir na sua comunicação e muito. Eu vou te dar um exemplo. Para que o ser humano exista, eu tô aqui, precisa de mente, corpo, espírito. Se tiver só um vão e uma voz aqui, não faz sentido. Do mesmo jeito que se tiver um corpo e não tiver uma voz, uma cognição, um entendimento, não faz sentido. Da mesma forma que para você ter uma comunicação que de fato conecta, você precisa desses 3 pilares. Desses 3 pilares que eu vou te falar agora. A gente já está falando do primeiro pilar, que é a mentalidade, que é a maneira como você enxerga as coisas. E a pergunta que eu faço para você é, como é que você tem enxergado você? Será que você tem se enxergado de uma maneira positiva? Será que você tem se enxergado de uma maneira negativa? Porque a maneira como você se enxerga é a maneira como você vai refletir a sua comunicação. Se você se enxerga de uma maneira autêntica, se você se enxerga de uma maneira bacana, positiva, isso é refletido na tua comunicação. Mas olha só, presta atenção. Se você se enxerga de uma maneira negativa, olha só, imagina se eu estivesse fazendo essa apresentação assim, ó, olha a postura. Oi, gente, tudo bem? Será que isso conecta? Isso não conecta. Então, a maneira como você se enxerga, isso reflete na maneira como você se comunica. Será que você conhece algum amigo seu que é um cara inteligente, é uma moça inteligente, mas se enxerga de uma maneira muito negativa, não consegue ver valor em si? Manda esse vídeo, manda essa live para ela, porque ela ou ele precisa ouvir a aula de hoje. Porque aqui é uma aula mesmo, turma, que foi feita com base em muito estudo para oferecer para você, de fato, o melhor. Então, você precisa entender que se você não tiver uma visão sobre você positiva, não vai dar. Eu posso te dar todas as técnicas. Você acha mesmo? Aí eu vou fazer uma pergunta pra você. Você acha mesmo que se aqui, por exemplo, eu te desse todas as técnicas, você já saia daqui um bom comunicador? Não. Todos nós somos repletos de gatilhos, de inseguranças. O nosso medo não é nem de falar em público, o nosso medo é de falhar em público. A gente tem medo do que o outro vai pensar, a gente tem medo do que o outro vai agir. E os pilares que eu vou compartilhar com vocês hoje, isso vai te ajudar a trazer uma autenticidade para a tua comunicação. Porque antes de você entender as técnicas, turma, você precisa se entender, você precisa olhar para você, você precisa entender aonde ali está falhando, aonde em você precisa ser ajustado. E é esse ponto que é mais difícil de mexer. Gerenciar o outro, apontar o dedo para o outro, é muito fácil. Mas olhar para si é difícil demais. Tá vendo esse livro? O Poder do Subconsciente. Eu costumo indicar esse livro para todos os meus alunos. Esse livro é sensacional. Ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, que a nossa mente, ela não consegue diferenciar o que é real do que não é real.
O nosso subconsciente não consegue diferenciar isso. Ou seja, se você colocar para sua mente que você é uma pessoa que não é capaz, se você colocar para sua mente que você é uma pessoa ruim, se você colocar na sua mente que você nunca vai conseguir se comunicar da maneira correta, que você é uma pessoa estúpida, que você é uma pessoa grossa, que você é uma pessoa que não consegue se conectar com as pessoas, eu sinto te informar, você vai refletir somente aquilo que você está pensando. E eu não estou falando, né, papo baseado em argumentação da minha cabeça. São estudos. Os cientistas, neurocientistas, eles já validaram, psicólogos, psiquiatras, eles já validaram o poder do teu subconsciente. E você pode utilizar tudo isso ao teu favor na tua apresentação, em uma reunião, em situações simples onde você quer manifestar a sua opinião, mas você fica o quê? Calado. E nesse livro ele conta várias experiências, turma, sensacional. Experiências que vão te ajudar a entender como, de fato, a tua mentalidade, ela pode te levar a um patamar positivo de conquista e de sucesso. Porque se você não tem fé nem em você mesmo, aí você quer que as outras pessoas tenham fé em você, confiem em você. O primeiro ponto sempre é a gente. E você pode perguntar, Nádia, peraí, essa conversa não tá fazendo muito sentido, não. Eu vim aqui para falar de comunicação, tu tá falando de mentalidade, de subconsciente. Turma, nós somos um ser integral, a gente precisa entender que antes da gente trazer ferramentas, externar algo, aqui dentro precisa estar muito bem resolvido. A nossa mentalidade, a maneira como a gente enxerga as coisas, ela precisa estar bem resolvida. As nossas inseguranças, elas refletem na maneira como a gente se comunica. As nossas inseguranças, elas refletem na maneira como a gente interpreta a situação. E quando eu interpreto uma situação de forma negativa, eu acabo comunicando também de forma negativa. E eu vou contar para vocês aqui uma experiência que conta nesse livro que eu achei sensacional. É de uma mulher que ela tem câncer. E o livro, ele diz que ela já estava em estado terminal. Não tinha mais nenhuma solução para ela, os médicos já tinham desenganado ela, não tinha mais nenhuma solução. E ela falou assim, espera, o que eu posso fazer agora diante disso? Não tem nenhuma possibilidade. E ela entrou em contato com esse livro. O nome do autor é Joseph Murphy. E ele falou o seguinte, vamos tentar a técnica de você mentalizar as circunstâncias sobre uma perspectiva de que vai dar certo, de que é possível, tenha fé. Algumas pessoas chamam de fé, outras pessoas chamam de uma mentalidade positiva. O fato é que ela começou a exercitar essa mentalidade positiva. Mas, gente, quando eu falo exercitar, não é algo que você faz, vai dar certo, tudo bem, aí para. Não, turma, quando eu falo sobre mentalidade positiva, sobre exercitar uma mente positiva, é constância. Ela se esforçava diariamente para ter um pensamento que, de fato, o corpo dela estava se regenerando. E aí ela pensava assim, o meu corpo tem saúde, é possível dar certo, as minhas células estão se regenerando, eu vou ficar boa. Ela pensava tanto de uma maneira positiva que ela começava a ter sentimentos de gratidão. Olha isso. E pasmem, tempos depois, ela foi refazer o exame e a quantidade de células cancerígenas tinha diminuído significativamente. Você entende o poder da tua mentalidade em uma apresentação? Você entende o poder da tua mentalidade em como isso pode refletir na tua comunicação, turma? E você pode estar aí, Nádia, peraí, não, só essa história, pois me conta outra história aí para ver se de fato faz sentido e eu vou te contar a história de um pintor. Olha só, a história é muito interessante. O sonho dele era que as obras de artes dele fossem expostas nas melhores galerias da cidade. Só que ele era muito ruim. E os amigos dele falavam, cara, tu é muito ruim, não vai dar certo. Desiste disso aí, tu nunca vai conseguir. Será que isso já aconteceu contigo? Você está se esforçando para fazer algo, para ser alguém, e as pessoas olham para ti, cara, tu não vai conseguir, não vai dar certo, desiste, isso é muito ruim, tu não vai conseguir. E sabe o que ele fez? Ele disse, rapaz, quer saber de uma coisa? A partir de agora, eu não vou dar ouvido para essa galera, não. Eu vou começar a enxergar que eu sou mesmo um bom pintor e que vai dar certo e que eu vou chegar onde eu quero. Só que detalhe, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. As pessoas, elas não só mentalizam, mas elas também fazem por onde. Que esse é um ponto muito importante. Não adianta simplesmente eu dizer, eu vou ficar boa, vai dar certo, minha apresentação vai ser magnífica, mas se você não sai da tua zona de conforto. É como se eu te colocasse numa academia, tu olhasse ali para os aparelhos, sei fazer esse aparelho, é assim, 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 mas se você não fizer, vai ter resultado no teu corpo? Não vai ter resultado no teu corpo. Então, você precisa entender que para você ter uma comunicação que gere resultado, você precisa ter uma mentalidade positiva e você precisa agir.
Você precisa estudar, você precisa procurar conhecimento. Só que quando você entende as suas falhas, as suas limitações, quando você sente conforto no desconforto, eu tenho vergonha de falar em público, eu me sinto desconfortável em falar com determinadas pessoas, é nesse lugar que você precisa estar. Porque são nesses lugares de desconforto, turma, que ali vai te provar. São nesses lugares de desconforto, turma, que ali vai te ajudar e vai te espremer para tirar o melhor de você. Você tá entendendo? Mas vamos voltar aqui para a história. A história conta que ele começou a trazer uma mentalidade positiva. Nossa, as minhas obras, elas vão ser as melhores. Elas são as melhores. Ele colocava no tempo presente. Elas são as melhores. Eu sou um bom pintor. Eu sou um ótimo artista. E ele começou também a ter sentimentos de gratidão. Olha só, ele começou a ter sentimentos de gratidão antes das coisas acontecerem. Ele começou a visualizar que as coisas iriam dar certo antes das coisas acontecerem. Entende? Muitas vezes a gente quer ver para crer, mas tem coisas que a gente precisa exercitar a nossa mente. A nossa mente está em um ambiente muito tóxico, de situações negativas, de pessoas negativas, e dependendo da ambiência que você está, isso pode piorar muito a tua comunicação. O fato é que ele exercitou muito a mente dele e, pasmem, gente, anos depois, as obras dele estavam na melhor galeria da cidade. Agora você imagina todo esse empenho de desenvolver uma mentalidade positiva, de ter fé, de entender que você pode chegar no resultado que você almeja. Você pode, gente. Você precisa confiar em você, você precisa confiar na sua capacidade. Agora, imagina você utilizar todo esse recurso nas suas apresentações. Sem contar que isso que eu estou contando para você aqui é uma técnica que os melhores palestrantes do Brasil, do mundo, eles utilizam. Eles fazem uma visualização positiva antes das apresentações deles. Eles sentam e eles começam a enxergar as pessoas aplaudindo eles começam a enxergar as pessoas dizendo que foi muito bom. Eles se colocam naquela situação. E como a nossa mente, nosso corpo e mente é integral, nós somos seres integrais, quando eu penso, eu reajo. Então, quando eu começo a pensar que deu certo, eu começo a reagir com mais autenticidade. E, consequentemente, a minha fala, ela gera muito mais resultado. Como também o inverso acontece, turma. Quando eu estou insegura, quando eu estou nervosa, a minha voz fica trêmula, a boca fica seca e, consequentemente, não vai dar certo. É assim. Por isso, ter essa pré-visualização, ter essa visualização, nossa, vai dar certo, eu consigo, eu estudei para isso, eu sou boa nisso. Mas sabe qual é o grande desafio? Você está olhando demais para os outros. Você está olhando demais para o que os outros vão pensar, você está olhando demais para a capacidade dos outros. Faça o seu bem feito, se esforce, porque de fato é possível você gerar grandes resultados. Por isso eu volto a repetir para você, turma, o ponto de partida é você. O ponto de partida sempre vai ser você. Um bom comunicador, ele teve que sair do conforto e se colocar em situações totalmente desconfortáveis, de falar para públicos diferentes, de falar para pessoas que ele nunca imaginou. Só que isso faz com que a pessoa procure se preparar. Você precisa tirar vantagem do teu nervosismo. E, Nádia, como é que eu tiro vantagem do meu nervosismo e do meu medo? Se preparando, tendo uma mentalidade positiva ao seu respeito. Mas também não é só isso, turma. Você também precisa se conhecer, que é o outro pilar. Sabe, quando você olha para você, quando você se conhece, quando você entende as suas limitações, você começa a olhar para o outro com mais bondade. Não adianta você querer falar bonito e ser uma pessoa intolerável. Não adianta estar aqui falando em público, magnífico, lindo, maravilhosa, mas no final você ser uma pessoa que é totalmente, inconveniente, é uma pessoa que não é tolerante, é uma pessoa que é indiferente com as outras. De que vale? Quando eu falo para vocês que é desvendando os segredos de uma comunicação que conecta, é porque não se trata apenas de você falar bonito, turma. Se trata de você falar bonito, mas também de você saber se conectar com as pessoas. Será que acontece isso com você? Tá falando com o esposo, tá falando com a mãe, com o pai, com o chefe. Você fala com uma intenção, a outra pessoa escuta e entende de uma outra forma. Isso acaba gerando conflito, você acaba se alterando, você acaba sendo grosso, grossa, você acaba falando coisas que não gostaria e acaba a situação se tornando desconfortável.
A comunicação é a principal ferramenta para a gente viver em comunidade. E isso precisa ser utilizado de maneira assertiva, não só para falar em público, não só para utilizar nas redes sociais, para vender um produto ou um serviço. Mas comunicação é vida, comunicação é conexão. Você precisa saber falar bem com o seu filho, você precisa saber falar bem com a sua esposa, com os seus pais, com o chefe. Porque é essa relação positiva que vai te colocar em um patamar diferenciado. Para você ter ideia, no mercado de trabalho, não são as habilidades técnicas que te fazem permanecer lá, turma. São as tuas habilidades de se relacionar, são as tuas habilidades de se comunicar com as pessoas. Se você não tem essa habilidade de se comunicar bem, se você não tem essa empatia, se você não tem essa habilidade de se relacionar com as pessoas, não vai dar certo. Você não consegue se posicionar de uma maneira positiva no mercado. Quando eu falo de uma mentalidade positiva, eu falo para que você consiga enxergar as coisas sob uma perspectiva de fé, de esperança que vai dar certo. Quando eu falo sobre autoconhecimento, é sobre você entender que você é um ser humano falho, que você tem as suas limitações e que é possível, sim, você ter uma conexão positiva com as pessoas quando você para se entender. Por isso que eu falo que comunicação não se trata de você estar ali falando bonito. Eu conheço ótimos palestrantes que estão ali falando super bem, mas na hora que desce, o cara não é humano. O cara trata as pessoas com indiferença, é arrogante. E aí? Que tipo de comunicação você quer ter? Eu tenho certeza que se você está aqui nessa live, você quer ir além. Você não quer só apenas falar em público, você não quer só apenas ser reconhecido no seu ambiente de trabalho, mas você quer ser aquela pessoa que de fato conecta, aquela pessoa humana, aquela pessoa que fala e as pessoas, sabe, se sente bem estar ali perto de você. Eu costumo dizer o seguinte, que falar em público é muito fácil. Te ensinar a falar em público, isso eu consigo fazer rapidinho, eu faço muito isso com as minhas alunas. Agora, sabe o que é difícil, gente? É você se conectar de forma humana. É você ser um bom ser humano. Essa é a verdade. Olha para a sociedade que a gente está. As pessoas, elas são intolerantes, preconceituosas. As pessoas, elas preferem falar do que ouvir. Elas não querem ouvir as pessoas, elas só querem falar. Elas demonstram algo nas redes sociais, mas a realidade da vida delas e a relação que elas têm são falhas. Então, sabe, é muito complicado e é um desafio. Por isso que eu digo, olha, falar em público, falar aqui para vocês é fácil demais. Sabe o que é difícil? É você ser um bom ser humano para aquelas pessoas que agem de uma maneira que muitas vezes não é o que você gosta. É você ter um equilíbrio, é você olhar as situações sobre uma perspectiva de que você também é um ser humano falho. Você precisa entender uma coisa, turma. Olha só, presta atenção. Todos nós temos as nossas falhas. Ninguém é perfeito. Mas quando eu olho pra dentro de mim, eu olho pra Nádia e eu olho assim, eita, a Nádia tem hora que ela fala alguma coisa que não é... Falei, não era aquilo que eu queria falar. Falei só pra machucar. Ou falei, nossa, não era pra ter feito isso. Quando a gente entende que nós também temos as nossas limitações, a gente olha para o outro com mais bondade e misericórdia. Porque quando alguém fala com a gente de uma maneira que a gente não gosta, ou se expressa de uma maneira que não é legal, a gente consegue entender aquela situação. A gente, poxa, talvez aquela pessoa não foi isso que ela queria falar, não foi dessa forma. Você consegue ser mais humano, você não leva tanto em consideração, sabe? Mas às vezes a gente tem um olhar muito julgador. Ah, já falou aquilo ali, a gente já cria a nossa história. Ah, já não gosta de mim, é uma pessoa assim, assim, assim. Às vezes a pessoa só não está bem naquele dia. Então, parar para olhar para você, entender as suas limitações, faz com que você entenda que as outras pessoas têm limitações semelhantes a de vocês. Ou seja, você vai estar ali falando em público, ou você vai estar falando para um líder, ou você vai estar falando para uma equipe, ou para um chefe. Gente, você está falando de um ser humano para um outro ser humano, que tem falhas e limitações semelhantes a de vocês. Quando a gente entende essa perspectiva, tudo isso se torna mais leve. Só que a gente, às vezes, endeusa demais algumas pessoas, e a situação não é essa. A gente precisa entender um ponto. E você pode perguntar, tá bom, Nádia, já entendi. Que o autoconhecimento, ele é importante no processo da comunicação, mas... Tá, me diz então aí alguns benefícios, eu quero entender. E eu vou compartilhar para você o benefício da autoconsciência. Nádia, o que é autoconsciência? Autoconsciência é você entender os seus limites.
Você se conhece tanto que você entende até onde determinadas pessoas podem ir com você. Isso serve até para um ambiente de trabalho. Você está ali com o seu coordenador, com o chefe, ele pede algo para você. Se você não tem essa autoconsciência, sabe o que você vai fazer? Aceitar. Que você não tem o domínio de dizer não para a pessoa, que esse é um desafio também. E aí tudo que te pedem, você vai, não, sim, eu vou fazendo. Mas vai chegar uma hora que você vai dizer tanto sim, que você vai, ficar por aqui. E quando você ficar atolado, quando você não aguentar mais, você vai o quê? Explodir. E quando você explodir, você vai falar de um jeito que você não gostaria. Agora, quando a gente tem um autoconhecimento, a gente entende as nossas limitações. Aí um chefe pede para você ficar mais tempo ou para você entregar uma demanda que requer mais trabalho. Você vai analisar as suas circunstâncias. Chefe, faz o seguinte, te entrego. Mas vamos mudar aqui a hora, o tempo, a data? Posso te entregar daqui a 2 dias? Preciso gerenciar essa demanda. Você entende como a fala é muito mais clara? Quando você se conhece, você consegue clarificar os seus desafios, as suas relações. Isso tudo te ajuda a ter uma relação muito mais harmoniosa do que você simplesmente dizer sim para tudo que te pede. Aí vai chegar uma hora que você não vai aguentar, você vai se chatear e você vai falar de qualquer jeito. Um outro benefício enorme do autoconhecimento é a empatia. É você se colocar no lugar do outro, é ter essa humanidade, essa bondade de entender que aquele ser humano, ele também passa por dias difíceis, aquele ser humano brigou com a esposa, com o marido, aquele ser humano está enfrentando desafio com os filhos. E a gente precisa olhar para as pessoas sobre essa perspectiva. A gente só quer que as pessoas tratem a gente bem, a gente só quer que as pessoas falem com a gente do jeito que a gente espera, mas você anda falando com as pessoas do jeito que você espera também? Como é que você anda se comunicando com as pessoas? Porque a gente quer uma coisa das pessoas, mas a gente não oferece isso. E existem 2 tipos de empatia, turma. A empatia cognitiva e a empatia afetiva. A empatia cognitiva é aquela empatia onde eu entendo o outro. Eu entendo a situação que o outro está passando. A empatia afetiva é aquela que eu, de fato, me coloco no lugar do outro. No final das contas, sabe o que é que a gente precisa? É olhar para as pessoas com mais bondade. É olhar para as pessoas com menos egoísmo. E as pessoas, elas não estão dispostas a fazer isso. Elas não estão dispostas. E isso acaba sacrificando muito. Isso acaba sacrificando as relações. Eu sempre coloco o exemplo de Jesus, que foi o maior comunicador. Jesus, ele se conectava com as pessoas de uma maneira surpreendente. Ele se colocava no lugar das pessoas. Se ele ia falar com líderes religiosos, ele tinha uma comunicação direcionada para aquele público. Ele falava de acordo com aquele público para se conectar. Se ele falava com uma classe mais inferior, se ele falava com cobradores de impostos, se ele falava com prostitutas, ladrões, ele já utilizava uma outra forma de falar. Só que o que a gente quer? A gente é muito egoísta, a gente só quer falar do nosso jeito, da nossa maneira, e isso não vai conectar, turma. Você entende, até agora o que eu estou falando para vocês, que isso vai além de técnicas? Isso vai do ponto de você aprender a ser gente. Essa é a verdade. Você aprender a ser um bom ser humano. É por aí. E qual outro benefício, Nádia? Me diz aí um outro benefício do autoconhecimento. Você começa a falar com mais confiança e autoridade. Você entende que nem tudo que você vai falar vai ser aceito pelas pessoas. E tá tudo bem, gente. Saber se comunicar não é obrigar as pessoas ou convencer as pessoas ou procurar artifícios para fazer com que a pessoa ela aceite porque ela aceite aquilo que você pensa. Não. A graça da comunicação está em você se comunicar com pessoas que têm opiniões diferentes da sua e você entrar num consenso, você entrar em um equilíbrio, você conseguir entrar em sintonia. Isso é totalmente possível. Já aconteceu de você conversar com alguém que pensa diferente de você e essa pessoa quer colocar a opinião dela forçadamente na sua cabeça? Não. Uma coisa é a gente emitir a nossa opinião, dizer o que a gente acha e respeitar o que o outro acha. Isso requer maturidade, turma. Isso requer uma capacidade de autoconhecimento muito grande. Você chegar em um lugar e falar, emitir a sua opinião, como eu estou falando aqui para vocês. Vocês acham que o que eu estou falando aqui para vocês, uma grande maioria vai concordar? Não! Mas a gente precisa ter a maturidade, turma, de entender que tem muita coisa que vai aceitar, tem muita coisa que a turma não vai aceitar. E tá tudo bem. Porque quando eu comunico, eu tenho confiança naquilo que eu estou comunicando. E é isso que você precisa aprender. Esse é um dos benefícios de uma comunicação que conecta. E quando eu tenho uma mentalidade positiva, turma, quando eu tenho um autoconhecimento, consequentemente eu consigo falar com mais clareza.
Você entende? Porque a clareza, ela é o que traz a graça da fala. Clareza não se trata de você utilizar palavras bonitas para impactar as pessoas que estão aí ao seu redor. Não. A clareza na comunicação se trata do quanto eu consigo adaptar a minha fala para a minha realidade, para a realidade das pessoas que estão ao meu redor, e elas conseguem entender. De que adianta eu estar aqui falando para você de uma maneira toda culta, toda cheia de termos técnicos, e você não entender o que eu estou falando? Será que aí houve comunicação? Então, comunicação não se trata de você utilizar palavras bonitas, turma, mas se trata de você ter a capacidade de se conectar com as pessoas. Eu sempre dou o exemplo do seu João e do seu Pedro. Vou contar aqui para vocês. De um lado, eu tenho o seu João. O seu João é um cara que nasceu na roça, teve o seu estudo, mas aquele estudo bem superficial. Mas seu João é um cara que tem aquela fala meio brutona. Não bruta no sentido de ser arrogante, mas cabocão ali do sertão, do jeito dele. Só que a dona Maria se conecta com o seu João. Do jeito que o seu João fala, ela consegue entrar em sintonia. O seu João fala com os filhos dele e eles conseguem ali entender que ali é amor do jeito que o seu João fala. Ali houve ou não houve conexão? Mesmo o seu João falando às vezes de uma maneira errada? Houve, turma. Não se trata de você utilizar palavras bonitas, mas se trata de você utilizar palavras que consigam se conectar com o seu público, com as pessoas com quem você tem interesse. Aí do outro lado eu tenho o seu Pedro. Estudou nas melhores escolas, nas melhores universidades, palestrante, um cara culto, mas olha só, seu Pedro é altamente arrogante. Seu Pedro é altamente ignorante, indiferente com as pessoas, não deixa as pessoas falar, só fala, não para ouvir a necessidade das pessoas. Agora eu te pergunto, quem de fato ali teve uma comunicação que conecta? A gente precisa entender que comunicação, para que ela aconteça, alguém fala, o outro recebe essa informação, entende e traz como resultado de feedback aquilo ali que entendeu. Agora as pessoas, elas querem falar do jeito delas. Elas são muito egoístas. E o que acontece? Acaba não gerando conexão. Tá, Nádia, depois me diz aí alguns benefícios dessa comunicação clara. Eu já entendi que é importante eu ter uma comunicação autêntica, eu já entendi que é importante eu ter uma mentalidade positiva, eu já entendi que é importante eu ter esse meu autoconhecimento, porque tudo isso me ajuda a ter uma comunicação clara. Mas me fala os benefícios dessa comunicação clara nos negócios, turma. Dentro de uma empresa, se você não consegue liderar uma equipe, dar um direcionamento para a equipe de uma maneira clara, a equipe vai trabalhar de maneira totalmente desordenada. Elas não vão conseguir entender o que você está falando. Então, a comunicação clara, ela te ajuda a ter produtividade. Uma comunicação clara, ela te ajuda a ter um resultado na hora de você direcionar a sua equipe. Uma comunicação clara, ela te ajuda a ter dinheiro. Uma comunicação clara, ela te ajuda a ter produtividade. Você explica o contexto para a sua equipe e ela consegue ter clareza, ela consegue entender o que você está falando e, consequentemente, ela te traz o resultado que você está esperando. Qual outro resultado, Nádia? Ela te ajuda a tomar decisões. Porque, olha só, eu estou aqui liderando uma equipe, não sei se é seu caso, se você é uma líder, ou se você é um líder religioso, se você é um coordenador ou um gestor, mas você está aqui liderando as pessoas. A partir do momento que eu falo de maneira clara, a minha equipe me traz um retorno positivo, claro também, e eu consigo, a partir daí, tomar decisões. Mas olha só a confusão. Se eu não tenho clareza na hora de passar a minha informação, consequentemente, a minha equipe não vai trazer esse feedback positivo para mim. E, consequentemente, eu não vou conseguir tomar decisões. Tudo isso porque não houve uma comunicação clara. A clareza, ela é importantíssima para fortalecer relacionamento com o seu cliente. Eu não sei se esse é o seu caso, mas existem pessoas que têm produtos e serviços magníficos, muito bons, mas não conseguem vender. Tenho esse copo no melhor, matéria-prima incrível, água sensacional, das melhores fábricas da cidade e tal. A pessoa não consegue oferecer o seu produto, o seu serviço. De que adianta? Se você está aqui, eu tenho certeza porque você quer e precisa melhorar muito a tua comunicação e a maneira como você oferece o seu serviço, a maneira como você oferece o seu produto. Isso faz total diferença. Não adianta você ter um produto muito bom
se você não consegue vender, se você não consegue oferecer, se você não consegue explicar os benefícios desse produto, se você não consegue comunicar isso, de nada vai valer, turma. Nádia, qual é o outro benefício? Nos relacionamentos. Você que é casada, você que está aí com a família. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Illinois que ela diz o seguinte, que 35% dos casais que têm uma comunicação clara, eles têm uma possibilidade muito grande, um percentual significativo de não entrarem em conflitos. Por quê? Porque eles têm uma comunicação clara, eles são claros diante daquilo que eles sentem, eles são claros diante daquilo que eles sentem, e eles são claros diante daquilo que eles falam. Ele consegue comunicar o seu sentimento de uma maneira clara, transparente. Quando você tem uma comunicação clara, você evita muitos conflitos. Porque você fala algo, a pessoa entende de uma outra maneira completamente diferente, isso acaba atrapalhando as relações, isso acaba criando conflitos que são totalmente desnecessários, turma. Quando você tem uma comunicação clara, você consegue liderar, você consegue inspirar as pessoas, você consegue ajudar as pessoas a sair de um patamar A para ir para um patamar B. Por isso que eu falei no início para vocês o quanto a sua comunicação ela pode ajudar a tirar pessoas do fundo do poço. Porque a sua história de vida, ela serve para levantar outras pessoas. Mas o que você faz? Fica calado. Você se silencia, você fica com medo, você fica com vergonha, você fica com receio do que essas pessoas vão falar, você fica colocando na sua mente que você é uma pessoa incapaz. Você não procura se conhecer o suficiente para entender que tudo que aconteceu na sua vida, na sua história, ela está sendo importante e necessária para você ajudar outras pessoas. E acaba existindo o quê? Uma barreira. E Nádia, que barreiras são essas para ter uma comunicação clara? As pessoas muitas vezes utilizam jargões, termos técnicos. Eu estou falando aqui para adolescentes, aí eu acabo comunicando como se eu estivesse falando para pessoas mais adultas. Eu não consigo adaptar a minha fala para o meu público. E isso acaba dificultando muito, turma. Eu uso muitos jargões, palavras técnicas, palavras que são difíceis de entender. Uma outra coisa que dificulta a tua comunicação para ela ser clara é o excesso de informações. Vai fazer uma reunião com a equipe, eu não sei se esse é o caso, seu caso, e aí você coloca 5 pontos que precisam melhorar. E aí você vai colocando vários assuntos. Aquele excesso de informação acaba dificultando muito a clareza de quem está ouvindo. E tudo isso acaba atrapalhando a maneira como você é interpretada ao se comunicar. Olha só, gente, como eu queria explicar para vocês tudo em uma só aula. Mas eu não consigo falar para vocês tudo em uma só aula. É muita coisa. Por isso, olha só. Eu preparei algo muito especial. Muito especial. Se vocês gostaram dessa live, isso aqui é só um pedacinho daquilo que eu preparei para vocês. Eu preparei um curso digital incrível, turma. E nesse curso tem aulas que vão te ajudar a, de fato, falar com confiança e autoridade. E você pode me perguntar assim, Nádia, o que é que tem nesse curso de tão interessante? E eu vou contar aqui para vocês. O primeiro módulo do meu curso, a gente fala sobre autoconhecimento, sobre mentalidade, sobre propósito de vida, sobre como utilizar as palavras certas no momento certo. Já aconteceu com você de utilizar as palavras ali de um jeito que muitas vezes é interpretada de uma maneira equivocada? Pois é. No primeiro módulo, eu te ajudo a utilizar as palavras da maneira correta. No segundo módulo, turma, eu te ajudo a falar, gerenciar o medo, nervosismo. Eu te ajudo a como se conectar com as pessoas de uma maneira intencional. Você já parou para pensar, peraí, será que tem uma maneira de me conectar com aquela pessoa de uma maneira estratégica? Eu te ajudo. Eu te ajudo a falar de uma maneira não violenta. Nós vamos falar sobre comunicação não violenta. E o terceiro módulo, ele é o mais incrível, que é o módulo FPE, que é o método que eu construí. Ali eu te ajudo a como construir uma fala de impacto, ruídos da comunicação, técnicas de oratória, como concluir uma apresentação, uso de áudios de recursos visuais. Eita, quase não sai. Uso de recursos visuais, como fazer uma apresentação assim, um PowerPoint, usar o Canva. Como é que a gente faz, Nádia? E o quarto módulo, eu falo sobre técnicas avançadas de comunicação. Eu falo sobre como construir uma ideia na mente do ouvinte. Eu falo sobre storytelling. Eu falo sobre técnicas de persuasão e como utilizar as palavras para gerar sucesso. Vê se isso não é incrível. E eu não paro por aí, turma. Os cursos digitais que a turma está entregando aí no mercado, eles dão apenas 7 dias. 7 dias de garantia.
mas eu dou para você 14 dias. Se em 14 dias, que é o tempo suficiente de você assistir os 4 módulos, se você não tiver o resultado que você quer, você pode devolver o dinheiro. Pode devolver tranquilamente, eu devolvo o seu dinheiro. Porque a minha missão, de fato, é ajudar você a falar com confiança e autoridade, para que as pessoas vejam e reconheçam o seu valor. E olha só, não para por aí. Dentro do curso, tem uma aba que é uma comunidade, onde eu tenho acesso direto a você. Ali, você vai colocar todas as suas dúvidas e eu mesma vou entrar em contato, vou tirar as suas dúvidas, pegar na tua mão, segurar na tua mão e dizer, olha, é por aqui, vamos por aqui. Ah, Nádia, mas ainda está distante. Tem mais, gente, tem mais. Você comprando o meu curso, você ainda tem acesso a 2 encontros de mentoria comigo. Nesse encontro, eu vou destrinchar cada módulo com você, te mostrando de fato como ter uma comunicação que conecta. Ali no encontro, a gente vai fazer aplicações de atividades práticas, eu vou te explicar de maneira mais técnica e prática, você vai ter acesso direto à minha pessoa, onde eu vou segurar na tua mão e dizer assim, olha, vem por aqui, faz isso. Algo que eu não tive quando eu comecei. Você entende o quanto faz sentido? E tudo isso, adivinha por quanto? Se eu for compartilhar com vocês aqui o valor da minha mentoria, a minha mentoria individual, as minhas mentorias, elas giram em torno de R$ 2.200, turma. Mas sabe quanto é que está o curso? Com tudo isso que eu estou apresentando para vocês, 12 de R$ 55,92. 12 de R$ 55,92. Parece até brincadeira. O curso está dado. E lembrando que no próximo lançamento, esse curso vai estar muito mais, vai estar com outro valor. Realmente eu estou fazendo dentro dessa proposta, porque é um lançamento diferenciado. Eu quero que vocês tenham acesso a todo esse conhecimento. Eu quero que vocês percebam o quanto esse conteúdo é muito bom. Lá não tem apenas as aulas gravadas, mas tem material de apoio. Além do material de apoio, vocês vão ter encontros comigo, onde eu vou estar ali com vocês, dando suporte para vocês em tudo que vocês precisarem. Você entende o quanto tudo isso pode fazer a diferença? Você tem três escolhas. A primeira é continuar do jeito que está. E continuar assistindo várias outras aulas e lives de comunicação e não fazer algo para mudar. A segunda é perder tempo e dinheiro, porque você vai tentar fazer do seu jeito e do seu jeito é possível que você não vai conseguir. Porque você vai procurar maneiras para se conectar, você vai procurar maneiras para procurar entender e não vai dar certo. Ou você pode escolher a terceira opção, que sabe qual é? Escolher uma metodologia que foi feita direitinho para você. Uma metodologia que foi feita para que você conseguisse sair daquele local de ausência, de silêncio, para comunicar às pessoas o quanto de fato você é bom. Não adianta ser bom, turma, você precisa comunicar isso para as pessoas. E hoje eu estou dando para vocês uma oportunidade de vocês começarem 2025 completamente diferente. Eu tenho certeza que você tem planos, sonhos para começar o ano de 2025 com tudo, mas não adianta você investir no teu negócio, investir em bons cursos se você não souber comunicar. E eu estou aqui, turma, para segurar a tua mão e te ajudar a ter uma comunicação que de fato tenha resultado. Eu vou pedir para a equipe colocar aqui o link de vendas para que você tenha acesso. Você pode fazer o pagamento via Pix, você pode fazer o pagamento via cartão de crédito. Existem várias maneiras de você fazer o pagamento. Mas faz o seguinte, investe em você. Já passou do tempo de você ver pessoas que não são tão boas quanto você passando na sua frente. E aí, será que essa aqui vai ser mais uma live? Será que aqui vai ser mais um vídeo que você ouviu, que fez sentido, mas que você não saiu da sua zona de conforto? Você precisa sair da sua zona de conforto, turma. Faz o seguinte, clica aqui no link. Eu vou colocar o QR Code aqui também na tela. Você clica e eu tenho certeza que agora, a partir desse momento, turma, a comunicação de vocês vai ter passos para um outro patamar.
Eu garanto para vocês. Eu não tô falando aqui apenas para querer vender. Gente, eu tô falando para vocês como alguém que já passou por essa situação de muitas vezes não saber se comunicar, mas entendeu como ter uma comunicação que de fato conecta, que de fato gera resultado e o principal, gera recursos financeiros. As pessoas que se comunicam melhor são as pessoas que mais são bem remuneradas no mercado. E aí você está aí reclamando porque o seu chefe não aumenta seu salário, você está aí reclamando porque não consegue vender os seus produtos e serviços. Mas vem cá, qual foi a última vez que você comunicou o seu serviço, você falou do seu serviço para alguém, você às vezes não sabe nem explicar o seu serviço? Às vezes a pessoa te chama para uma oportunidade, para fazer uma entrevista, uma palestra, e você fica com receio. Quem não é visto não é lembrado, quem não fala, quem não expressa a sua opinião, turma, não é lembrada. E esse curso vai dar oportunidade para você entrar 2025 e fazer de 2025 o melhor ano da sua vida. Eu espero sinceramente que essa live tenha feito sentido na vida de vocês. Não esquece, clica aqui no link, dá tempo de compartilhar esse vídeo para outros amigos, compartilha, porque eu tenho certeza que tudo que a gente conversou aqui vai fazer muito sentido e vai agregar muito conhecimento na vida de vocês. Muito obrigada pela oportunidade de vocês estarem aqui me ouvindo. Eu agradeço também por estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Beijo grande e eu espero vocês na turma de 2025. Beijo, gente. Tchau, tchau.